Beleza. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo a tela aí? Vocês estão vendo a tela do meu computador? Estão vendo? Eu estou tentando acessar o chat aqui, beleza. Então, eu vou começar abrindo aqui, só para vocês verem. Vocês já ouviram falar nessa corretora, Interactive Brokers, né? Não precisa responder, só responde no... Cuidado para não usar o microfone agora, tá, pessoal? Usa só o chat para a gente se comunicar por enquanto. Eu vou deixar para vocês aqui no chat o link dessa corretora aqui, tá? Vou deixar aqui no chat aqui para vocês, se vocês quiserem copiar. A Interactive Brokers, tá? É uma das opções que vocês têm para poder abrir conta na corretora, né, diretamente no exterior e começar a investir por lá. E só abrindo aqui para ser transparente com vocês, a Passfolio é parceira do Escola da Fortuna. No entanto, mesmo ela sendo parceira da Escola da Fortuna, eu não quero obrigar ninguém, eu não quero empurrar a Passfolio para ninguém. Eu vou botar a Passfolio como uma alternativa, assim como todas as outras, e vou mostrar para vocês quais são as vantagens. A Interactive Brokers, qual que é a grande vantagem dela? Você encontra vários ativos, né? Inclusive, esses dias um cliente meu falou que conseguiu comprar uma ação de uma empresa canadense através do Interactive Brokers, coisa que vocês dificilmente conseguiriam através das outras corretoras. Tá com som, galera? Tem alguém, o Arthur tá falando que tá sem som aí. Como é que tá para vocês? Vocês estão ouvindo o som? Tá com som, né? Beleza. Arthur, dá uma olhada aí, que deve ser algum problema aí com você. Vamos lá, seguindo em frente. Então, a Interactive Brokers é uma corretora que tem uma ampla gama de ativos, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas há uma diferença entre você investir no Brasil através de corretoras brasileiras, porque não existe, tipo assim, eu pesquisei, sei lá, via varejo numa corretora tal brasileira e não tinha. Soa muito estranho isso, né, para a gente, né, que investe no Brasil, porque e no exterior existe isso. Eu já vi corretor aí que não tinha Disney, por exemplo. O cara procurava Disney e não tinha. Então, isso acontece no exterior. Então, a Interactive Brokers, ela consegue ter uma ampla, gigantesco, né, de ativos. Inclusive, as small caps, tem muitas corretoras que não trabalham com small caps e micro caps. O que significa isso? São aquelas empresas que têm valor de capitalização de mercado muito pequenininha, né? Na Interactive Brokers você encontra tudo. Qual que é a desvantagem dela? Para quem já está mais avançado no patrimônio maior, vale a pena abrir nela, porque você vai encontrar, né, vai poder, digamos, diversificar mais se você quer, por exemplo, estar bem posicionado numa carteira de small caps, por exemplo, né, de small caps e micro caps, que você, de repente, não conseguiria, né, abrir uma conta somente na Avenue, ou na Passfolio, ou na TD Ameritrade, por aí vai. E tem bonds, eu acho que tem, Paulo, acho que tem tudo. Seria interessante, eu vou mostrar para vocês uma maneira de vocês investirem na renda fixa através de ETF. É muito mais simples, né, do que vocês quererem escolher ativos individuais, tá? Então, eu recomendo, na minha opinião, né, pela quantidade de ETF que tem de renda fixa no mercado exterior, é mais fácil vocês investirem através de ETF. Eu vou ensinar para vocês algumas estratégias, quais tipos de ETF de renda fixa que existem, né? E aí vocês vão saber escolher o que é mais adequado para vocês. Agora, a vantagem de que eu, por exemplo, eu moro no Canadá, eu consigo ter acesso ao mercado americano, né? Eu consigo ter acesso a qualquer ação que eu quero no mercado americano. Entretanto, o americano muitas vezes não consegue ter acesso aos ativos canadenses, né? Porque, como eu falei, né, algumas corretoras não trabalham, né, com uma ampla gama de ativos cobrindo globalmente, né, todos os ativos aí. E aí, Interactive Brokers, a desvantagem dela é que ela tem um custo elevado, né? Se eu não me engano, aí vai depender muito do patrimônio que você tem, mas se eu não me engano, tem uma taxa, né, de $10 de manutenção
mensal, só que se você gastar isso em corretagens mensalmente, ela não te cobra, é como se ela fosse abatendo esses $10, né? E aí, quando você tem, sei lá, você fez 2, 3 transações dentro do mês, acredito que já deve ultrapassar $10 de corretagem, e aí você, então, não seria cobrado esses $10, né? Então, mas para quem tem um patrimônio interessante, né? Essa taxa de corretagem não é uma coisa que vai fazer tanta diferença assim, né? E aí, no caso, uma pessoa que está começando, talvez seria a melhor opção começar, de repente, pela Passfolio, né? Ou pela Avenue, que, inclusive, porque a interação é em português, o atendimento é mais fácil e tal, né? Tem essas questões todas, né? TD Ameritrade, já ouvi relatos, né, de, não sei, porque eu nunca abri conta lá, eu não sei, mas já vi relatos de, às vezes, demora um pouco a comunicação. Mas qual que é a vantagem da TD Ameritrade? Vou até abrir aqui para vocês, para poder deixar o link aqui já preparado. A TD Ameritrade não tem taxa de corretagem, tá? Então, é uma vantagem, mas parece também que, como eu também nunca utilizei ela, mas já me falaram que alguns ativos, né, é a mesma coisa, né? Você vai procurar, às vezes, um small cap, uma micro cap, né? E não consegue encontrar, né? Eu vou deixar para vocês aqui o link aqui logo. Não dá para comprar fracionado. Beleza. Boa, Eduardo. Obrigado pela contribuição. TD Ameritrade. Essa parte aí é importante, né? A gente discutir, porque para o investidor pequeno, né, que está começando, essa questão do fracionado pode ser um ponto crucial. Por que isso? Porque se a gente sabe que, por exemplo, vamos pegar aí a ação da Amazon, né? A ação da Amazon já ultrapassou $3.000, né? Uma ação. Se a sua corretora não permite que você compre fracionado, você teria que, eu quero comprar uma ação da Amazon, mas eu não tenho $3.000, né? Aí você fica restrito, né? A juntar primeiro os $3.000 para poder comprar uma ação. Então, na Passfolio, na Avenue, por exemplo, são corretoras que dão essa oportunidade para você comprar fracionado. Lembrando que o fracionado, quando a gente fala fracionado no mercado americano, não é a mesma coisa que o fracionado do Brasil, né? Quando a gente fala fracionado no Brasil, são unidades de ações menores que 100, né? Então, por exemplo, se você quer comprar uma ação, duas ações, três ações, quatro ações, cinco ações, né? Até 99 ações, isso se chama fracionado no Brasil. Quando a gente fala fracionado nos Estados Unidos, não significa isso, porque você transacionar uma, duas, três, quatro ações, cinco ações, nos Estados Unidos já é uma coisa normal, já é o de praxe, entendeu? Não existe por exemplo, eu vou lançar uma ordem de 250 ações. Você não precisa fazer igual no Brasil, pegar 2 lotes de 100 para completar 200 e depois mais um lote de 50, né? Desculpa, um lote de 50 não. Uma quantidade de 50 no fracionado para completar os 250. Não existe isso nos Estados Unidos. Você simplesmente vai colocar 250 unidades, que é o total, e vai fazer uma transação apenas. Tá? Então, quando a gente fala fracionado nos Estados Unidos, significa a fração de uma ação. Ou seja, você pode ter, por exemplo, 10% de uma ação, você pode ter 2% de uma ação, 1% de uma ação, a fração que você quiser. Tá? Então, isso permite que essas ações caras, né, dificilmente são acessíveis ao investidor brasileiro, ainda mais que com essa cotação do dólar que está muito elevada, né? Aí, pô, imagina, pô, para $3.000 eu preciso de mais de R$ 15.000, né? Mais de R$ 15.000 para poder comprar uma ação da Amazon. Aí você vai lá e compra no fracionado a quantidade que você quiser. Então, você pode ter, né, na Passfolio, por exemplo, que não tem taxa de corretagem nenhuma, você simplesmente vai ter o custo somente de fazer a remessa desse dinheiro, né, lá para o exterior. E aí você vai e compra, né, a ação que você quiser, na quantidade que você quiser. Deixa eu botar aqui a Passfolio, para botar o link para vocês aqui também.
Não tem, Elizabeth, não tem fracionado na TD Ameritrade. Na Interactive Brokers, eu confesso que eu não lembro mais. Se alguém puder responder aí, se alguém souber e puder responder no chat aí, a Interactive Brokers, eu confesso que eu já não lembro mais se pode fracionado ou não. Mas eu tenho certeza absoluta que a Passfolio e Avenue você consegue comprar fracionado, tá bom? E aí a outra, né, seria a Avenue, né, que Avenue Securities. Vou deixar aqui também o link da Avenue para vocês. Beleza, então já coloquei as 4 principais. Pode ser que exista outra corretora, mas para todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que essas 4 corretoras aqui já vai atender a necessidade de qualquer um aqui. Seja aquele cara que já tem um patrimônio grande e que quer ter acesso a ativos que são mais inacessíveis em outras corretoras, né, como a Interactive Brokers, como as corretoras mais simples de lidar, né, que são a Passfolio e a Avenue. A Passfolio e a Avenue também, elas têm uma vantagem de você poder fazer a remessa do seu dinheiro em reais diretamente para eles e eles fazem a conversão, tá? Só que geralmente esse custo sai um pouco mais elevado do que você fazer a remessa direto não, indiretamente pelo site Remessa Online, tá? Vou deixar aqui para vocês também o site do Remessa Online. Aí vocês fazem as comparações aí e vê o que vocês acham melhor, né? Qual que vocês acham que fica mais em conta. Mas se vocês quiserem facilitar, fazer um procedimento muito mais rápido e facilitar a vida de vocês, vocês fazem uma remessa direto de acordo com os procedimentos, né? Lá, é só você falar, depois que você abrir, por exemplo, a conta na Passfolio ou na Avenue, você fala no chat lá com eles, né, que eles vão te orientar o número da conta certinho para você transferir o dinheiro. É a mesma coisa, você vai fazer um TED, né? Quando você quer mandar dinheiro para sua corretora no Brasil, você não pega o dinheiro que está no seu banco, faz um TED, né? Para a conta bancária lá vinculada a você na corretora, então vai ser exatamente a mesma coisa. Quando você vai fazer de modo indireto, que é através do Remessa Online, você vai fazer em 2 passos, né? Primeiro você vai mandar dinheiro para o Remessa Online, aí você vai colocar todas as informações da sua corretora no Remessa Online, e depois o Remessa Online tem um trabalho de fazer a conexão dela com a sua corretora. E aí ela faz o procedimento, tá bom? Camila está perguntando, Roberto, qual a diferença entre fazer pelo Remessa Online para a corretora e por TED direto na corretora? Então, geralmente o custo sai um pouco mais elevado quando você faz direto, tá? A questão do câmbio, por exemplo, a conversão do câmbio, você tem que ver lá com a Avenue qual vai ser a conversão do câmbio, comparar com a conversão do câmbio que o Remessa Online está fazendo, e também tem a taxa de remessa, né? Todos eles têm taxa de remessa, você tem que ver. Inclusive, a gente tem quem usar o Remessa Online, vou deixar aqui para vocês o código de desconto que a gente tem, que é a Escola da Fortuna. Vou deixar aqui, ó. É só digitar a Escola da Fortuna que tem 10% de taxa de desconto na taxa de remessa lá utilizando o Remessa Online, né? Que já dá para dar uma economizada. E aí vocês veem, né? Vocês veem o que fica melhor, faz as comparações e vê qual que vai ficar mais barato, tudo bem? Vou deixar aqui o link do Remessa Online para vocês também. Eu já coloquei tudo aí. Eu coloquei todas as corretoras, os links, né? Interactive Brokers, Avenue, Passfolio, TD Ameritrade, tá tudo aí já nas conversas aí, os links, tá? Bom, basicamente é isso, né? Eu não vou me alongar muito nessa parte de corretoras, né? Porque não tem muito mistério, né? Há vantagens e desvantagens para cada uma das corretoras. Eu já citei os pontos mais relevantes, digamos assim, e agora é só começar a investir. Leonardo está perguntando se existe uma taxa, né, quando você vai trazer o dinheiro de volta, alguma taxa, não sei te dizer.
seria melhor você confirmar lá com a Avenue, com a Passfolio ou a corretora que você quer fazer, se existe uma taxa para isso, tá? Mas eu confesso que eu não tenho certeza, não sei te informar isso aí. Vamos lá, vamos seguir o jogo então. Essa parte, primeira parte que eu queria falar, eu já falei. Vou fechar as janelas aqui. Depois, se tiverem mais dúvidas, e eu não respondi todas, fiquem tranquilos, guardem a perguntinha para vocês aí. No final, eu vou dar mais oportunidade para vocês fazerem perguntas, tá bom? Vamos para a segunda parte, que eu quero mostrar para vocês a parte de... Agora nós vamos falar de alocação de ativos, ou seja, Roberto, beleza, você já me ensinou como que eu mando dinheiro para lá, agora eu preciso saber como que eu vou montar a minha carteira no exterior, né? Mas antes da gente começar isso aqui, eu quero só mostrar uma coisinha para vocês da importância de vocês investirem no exterior, né? Eu não sei eu já comentei muito isso lá no meu Instagram, né, a respeito da diferença de desempenho, né, dos últimos anos que teve o Ibovespa e o SP500, né? Então, vou colocar aqui Deixa eu colocar aqui, peraí. TF. É o EWZ, né? Tinha esquecido o código. Por que eu estou pegando esse ETF EWZ aqui? O que eu quero mostrar para vocês? O ETF EWZ, ele significa que é como se você investisse... Pensa no seguinte, você é um cara que mora nos Estados Unidos, tá? Ou no Canadá, seja lá o que for, e você quer investir no Brasil. A forma mais fácil desse cara que está morando nos Estados Unidos investir no Brasil não seria mandar dinheiro para o Brasil e investir diretamente no Brasil. Não é essa mesma coisa que a gente está fazendo agora, mandando dinheiro para o exterior. Por quê? O mercado brasileiro, assim como a maioria dos países ao redor do mundo, é bastante fechado, né? É muita regulação que tem. Então, a maioria das vezes não aceitam um estrangeiro. Quando aceita, tem uma porrada de restrição, uma porrada de documento que você tem que apresentar, né? E fora taxas, impostos e blá, 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 blá. Ou seja, não compensa para o cara investir diretamente no Brasil, se um cara nos Estados Unidos quer investir em mercados emergentes. Então, ele pode simplesmente pegar e falar, eu vou comprar o ETF EWZ, né, que é o ETF que representa o Ibovespa em dólar, né, lá no exterior. E aí, se você for olhar, deixa eu pegar aqui o gráfico aqui, para a gente dar uma olhada como é que está o desempenho do gráfico. Queria que mostrasse direto no Google, mas não está mostrando. Ó, se você pegar daqui do topo, ó, isso aqui foi em 2008, antes da crise subprime, tá? Esse aqui é o desempenho do Ibovespa, basicamente é o desempenho do Ibovespa em dólar, tá? Então, ó, ele estava aqui, o preço desse ETF, né, era $99 em 2008, e aí veio a crise subprime, aí teve aquela alta de novo, lembra da época que teve o Ike Batista, aquela euforia toda com as empresas do Ike Batista, lá em 2009, OGX, MMX e por aí vai. Teve de novo mais um pico aqui, mas você vê que ele não atingiu o pico que atingiu em 2008, e depois daí em diante, né, teve uma queda avassaladora que nunca mais se recuperou. No final das contas, houve uma desvalorização da ordem de cerca de 70% aproximadamente, 70%, 75%, desde aquela época lá, da crise subprime até hoje. Enquanto isso, se você for olhar o SP500, vou colocar aqui SP500 aqui, olha o que aconteceu com o SP500 nesse mesmo período. Vamos pegar aqui 2008 aqui, né? Vamos pegar aqui aquele pico lá, acho que foi em outubro, se eu não me engano.
E aí eu vou pegar a mesma época, outubro de 2008 para frente. Olha a valorização que teve, 261%, entendeu? Enquanto o Ibovespa em dólar se desvalorizou. Ou seja, se você fizer essa conta matemática aí de cada real que você lá em 2008, não estou falando a remessa que você fez ao longo do tempo não, mas considera só aquele dinheirinho que você mandou lá em 2008 na crise subprime, que você mandou lá para os Estados Unidos ao invés de ter investido no Brasil. Se você fizer essa conta, né, da desvalorização que teve, do mau desempenho da Bolsa Brasileira, do desempenho ruim do real em relação ao dólar, for colocar tudo isso na ponta do lápis, você vai perceber que o desempenho desse dinheiro que você tinha enviado lá para os Estados Unidos naquela época estava pelo menos 7 vezes maior, esse dinheiro estaria 7 vezes maior do que se você tivesse investido no Brasil. Claro que isso eu estou pegando a média, tá, pessoal? Estou tratando índices aqui, eu estou falando a comparação do SP500 com o Ibovespa, mas obviamente que você pode ter uma carteira no Brasil que foi melhor do que o Ibovespa ao longo do tempo, mas aí eu não tenho como fazer essa comparação, né? Eu tenho que fazer comparação com o que dá para eu trabalhar aqui. Estou te mostrando que, na média, né, o seu dinheiro investido lá em 2008 nos Estados Unidos teria um desempenho pelo menos 7 vezes maior do que o Brasil transformado tudo, quando você transforma tudo para dólar, tá? Então, ou seja, você estaria simplesmente 7 vezes mais rico, tá? Para ser assim que a gente pode dizer. Então, aí a importância de você investir nos Estados Unidos, você ter dinheiro, você como brasileiro, ter dinheiro no Brasil, investir no Brasil é uma opção, você não é obrigado a fazer isso, é uma opção. Agora, é uma obrigação você ter uma parte do seu patrimônio em dólar. Ah, Roberto, mas o dólar está muito alto. Não, beleza, essa percepção de dólar alto, ela vai continuar, provavelmente, durante muito tempo. Essa percepção já era assim, quando estava na casa dos 4 e pouco, as pessoas muitas vezes deixavam de viajar para o exterior, por exemplo, né, porque, por causa da questão do dólar, e aí você continua, né, com essa percepção, e vai continuar, não tem jeito. Roberto, ano que vem, e se eu ficar mandando dinheiro para o exterior, pegando 5,60 e o ano que vem cair para 4 e pouco? Beleza, maravilha. Você vai ter um poder de conversão melhor, né? O que importa é você saber que, por mais que o real é igual bolsa de valores, né? Pensa na bolsa de valores, não tem as oscilações na bolsa? Uma hora vai subir, outra hora vai ter uma queda brusca, aí vai subir de novo. Só que você sabe que 10, 20, 30 anos esse negócio vai esticar cada vez mais para cima, né? É assim que funciona a bolsa. Com câmbio, você tem que pensar exatamente a mesma coisa, porque é assim que vai ser, 100% de certeza que eu estou falando isso, 100% de certeza. Por quê? Porque você tem uma coisa que chama diferencial de inflação, e é isso que determina o câmbio numa visão de longo prazo. No curto prazo acontece um monte de coisa, você tem fluxo de dinheiro para lá e para cá, né? Você tem pressão por causa de diferencial de taxa de juros, enfim, você tem uma cambada de coisa acontecendo ao mesmo tempo que faz com que o dólar vá para cima ou vá para baixo diariamente, tá? Agora, no longo prazo, o que acontece é o seguinte, a moeda brasileira ela vai se corroendo cada vez mais ao longo do tempo, porque a inflação do Brasil ela é maior, a gente está num país mais frágil, né? Está num país que a economia é mais instável. Então, além desses problemas todos de instabilidade econômica, a gente tem, historicamente falando, uma inflação mais elevada do que os Estados Unidos. Isso significa que a nossa moeda corrói valor no tempo mais rápido do que o dólar. É simplesmente isso, entendeu? Então, bota isso na sua cabeça. Isso eu não estou nem discutindo as outras coisas, que o dólar tem um poderio econômico muito maior, o dólar tem uma moeda muito mais forte, é utilizada, né? Praticamente todos os contratos a nível mundial, né, são feitos em dólar, né? Ou seja, a demanda por essa moeda vai continuar absurdamente grande ao longo do tempo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vocês tentarem acertar o melhor momento de mandar dinheiro para o exterior, por causa do dólar, é exatamente a mesma coisa de você tentar adivinhar qual é o melhor momento de você entrar para a bolsa de valores, porque a única coisa que você sabe é que no longo prazo aquele troço vai para cima. Então, o que você tem que fazer? Aportes constantes, todo mês, né, mandando um dinheirinho para os Estados Unidos e fazendo lá o seu câmbio médio, né? Uma hora você vai pegar um pouco mais alto, outra hora você vai pegar um pouco mais baixo, mas
pensa em todo esse dinheiro que você foi mandando ao longo do tempo, né? Hora mais baixa, hora mais alta, hora mais baixa, hora mais alta. Só que lá no futuro, daqui a 20, 30 anos, seja lá o que for, essa cotação do dólar vai estar mais elevada do que está hoje. E aí, quando você traz repatria o seu dinheiro, traz o dinheiro de volta para o Brasil, você vai estar com um patrimônio muito maior. Né? Fora que você construindo, olha a liberdade que você vai ter de você construir patrimônio em dólar, você nunca mais vai precisar ficar nesse negócio, putz, não dá para poder viajar, né, para a Europa, não dá para viajar para os Estados Unidos, não dá para viajar, sei lá, fazer uma viagem na Ásia, porque a minha moeda simplesmente não vale nada, entendeu? Então, a liberdade financeira sua depende disso, depende de você estar numa moeda forte, caso contrário, seu dinheiro não vale nada em lugar nenhum no mundo, seu dinheiro só vale no Brasil, entendeu? A não ser que você queira ir um país ainda que é pior ainda que o Brasil em termos de economia instável e inflação e tudo mais. A não ser que você queira ir para a Argentina, né? Mas se você quiser, né, ir para lugar, né, de primeiro mundo, eu, por exemplo, estou planejando uma viagem para a Ásia, né? Aí eu estava pesquisando lá, eu quero ir para o Vietnã, né, e Malásia, outros países lá da Ásia lá. Pô, lá no Vietnã você come por $2, você faz uma refeição, né? Um almoço por $2, entendeu? Então, a importância de você montar um portfólio em dólar vai te dar uma liberdade gigantesca no futuro quando você vê que aquele patrimônio seu está bem construído, né? Com base numa moeda forte. Você tem muito mais liberdade. Tá? É isso que eu quero passar para vocês hoje de importante. Tá? Agora, vamos lá na parte, então, que a gente quer começar a montar o nosso portfólio, né? Vamos lá. Aqui tem uma figura. Deixa eu ver se eu minimizo isso aqui, essa tela aqui para ficar melhor. Aqui tem uma figura de como você pode enxergar o seu portfólio no mercado internacional, né? No mercado exterior. Aí aqui a gente sabe que tem diferentes classes de ativos, né? Inclusive, quando se fala em investimento no exterior, muita gente só fica falando de mercado acionário o tempo inteiro. Mas não é só isso. Você pode muito bem ter uma parte em renda fixa também, né? Então, por exemplo, vamos supor que você definiu ali que o seu portfólio, Roberto, de acordo com o meu apetite de risco, né? De acordo com o que você se conhece, né? Com sua necessidade financeira, digamos assim, né? Você vai definir o que você quer para você, né? Se você quer, sei lá, um portfólio que tenha 40% em renda fixa, 60% em renda variável, se você vai querer ter ouro na carteira ou não, se você vai querer ter Bitcoin na carteira ou não, não sei. Isso aí vai de cada um, tá? Você pode ter tudo isso se você quiser, né? Apesar de que na minha estratégia pessoal eu não tenho esse tipo de ativo, mas eu não tenho nada contra. Inclusive, eu quero mostrar para vocês aqui uma forma, né, a forma como o Ray Dalio investe. Vou dar alguns insights para vocês, só para vocês terem uma ideia de como você pode montar um portfólio com várias e várias classes de ativos ali, né? Mas vamos supor que você queira começar simples, né? Roberto, quero começar simples, eu quero só renda fixa, definir uma parte em renda fixa e em renda variável, beleza. Então, a renda fixa, que são os títulos de dívida lá, né, que são chamados de bonds lá nos Estados Unidos, você não precisa selecionar, né? Quando você está investindo no Brasil, o que você tem o trabalho de fazer? Você tem que, não que você seja obrigado, porque no Brasil também existe a possibilidade de você investir através de ETF, mas geralmente é o mais comum as pessoas escolherem os títulos, né? Não, eu quero escolher eu quero investir no IPCA, né? O Tesouro IPCA, que é bacana, para mim é o melhor tesouro direto que tem, né? Pensando a médio e longo prazo, né? Pensando a curto prazo, já é outra história. Nos Estados Unidos, você pode usar as estratégias de investir através de ETF, né? Já vem uma cesta de ativos de renda fixa ali, e aquela cesta de ativos, inclusive, vai permitir que você tenha até ali menos oscilações ali ao longo do tempo, tá? Então, esses bonds, eles são divididos em 3 categorias, tá? E aí eu vou mostrar para vocês depois algumas alternativas que vocês
que vocês têm para poder se posicionar corretamente. Aí você tem um que é chamado de Floating Rate Notes, né, que é o FRN, ou aí você tem o Fixed Rate Bond, que é como se fosse o pré-fixado nosso lá, né? Não tem o nosso título lá pré-fixado do Tesouro Direto. É basicamente a mesma coisa, você tem a taxa fixa ali, né, que você vai, e aí ele sofre as oscilações de preço de acordo com as movimentações de taxa de juros, e você tem um também atrelado à inflação, que é o Treasury Inflation Protected Securities, né, na sigla TIPS, né, TIPS. Tá? E o Floating Rate Notes é como se fosse o nosso Selic, é como se fosse ali a nossa reserva de emergência. Para vocês, a grande maioria não vai fazer sentido, né, ter reserva de emergência, a não ser que alguém aqui que esteja me escutando pode morar nos Estados Unidos, por exemplo, mas o ideal é que você sempre monte a sua reserva de emergência baseada na sua moeda, tá? Então, você não pode jamais colocar, por mais que o dólar seja uma moeda forte, etc., você jamais pode colocar a sua reserva de emergência em dólar, porque você pode precisar do seu dinheiro no curto prazo. E se por acaso ocorre uma grande desvalorização a curto prazo aí, né, do dólar e o dólar volta para baixo de novo, aí você vai acabar, né, perdendo dinheiro, tá? Então não é recomendável que você faça isso. Agora, para quem está me escutando aí, que mora nos Estados Unidos, né, ou o cara mora na Europa, sei lá, procurem títulos que têm essa característica, né? Que é o título pós-fixado. Né? Então, quando ele sofre muito pouco com marcação a mercado, né? É porque à medida que a movimentação da taxa de juros vai acontecendo, né, esse pagamento de juros desse papel que você tem na mão, ele vai acompanhando essa variação de juros. Então, se os juros variam ao longo do tempo de acordo com a determinação da taxa básica, consequentemente, o preço vai ser pouco impactado. Agora, quando você pega uma taxa fixa ali, né, uma taxa fixa, ó, esse bond aqui, sei lá, vai me pagar 3% ao ano. Beleza, 3% ao ano. Mas aí, se a taxa de juros começa a disparar, consequentemente, seu título vai ficar menos atrativo. Ele pode, inclusive, de repente, até ultrapassar aí acima dos 3%. E aí, seu título não vai ser... Você vai estar com um título na mão, paga 3% ao ano, enquanto na realidade, na atualidade, de repente, já existem bonds no mercado que estão pagando 3,5%, 4%, né? E aí você fica com um pepino na mão, né? E você acaba perdendo dinheiro porque vai ter grande desvalorização. Não que você perda de dinheiro quando fala na visão de curto prazo, tá? Porque aí sobe a taxa de juros e você sofre a desvalorização daquele título e aí você fica negativo ali no curto prazo. Mas a gente sabe que a gente carregando aquele título, né, ao longo do tempo, carregando aquele título, você vai receber exatamente o que foi prometido ali, o que está determinado nominalmente, tá bom? E aí quando você pensa na sua parte da renda variável, você tem o quê? Basicamente as ações, aí você pode colocar como renda variável também, que eu não coloquei aqui, mas commodities também seria renda variável, porque a gente não tem controle sobre o preço, né? O preço ele vai variando diariamente de acordo com a cotação daquela commodity. Então, se você tem ouro, por exemplo, diariamente aquele preço do ouro está mudando. Então, isso é considerado também renda variável, né? Commodity também é renda variável. E aí você tem ações, você tem os chamados Real Estate Investment Trust, né, que são os chamados REITs, que basicamente tem muita similaridade com os fundos imobiliários do Brasil, é uma forma de você construir um patrimônio em renda passiva, né? Pessoal, alguém está com o microfone ligado aí? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Botei no mudo já aqui. Bom, beleza. Então, não sei se vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem, se já começaram a investir. Talvez aqui muitos de vocês já tenham, inclusive, já começado a investir, né, nos chamados REITs, né? E é uma forma muito legal, porque, se você definiu lá, né, que você, Roberto, eu quero ter uma renda passiva no futuro, né? Eu decidi que eu quero, a parte da renda variável, eu decidi que eu quero concentrar bastante em fundos imobiliários para estar sempre recebendo um rendimento. E aí você pode simplesmente, né, definir o quanto dessa parte que você decidiu, né, alocar nesses ativos, você faz um compartilhamento, né? Fala, ó,
eu quero tantos em fundos imobiliários no Brasil e quero tanto em dólar, para ter uma exposição em dólar. E você rateia, entendeu? Da forma como você quer, tá? Então é isso. Primeiro você tem que pensar na sua pizza de forma mais macro, assim, né? Primeira coisa é definir quanto em renda fixa, quanto em renda variável, né? Essa é a primeira divisão que você faz na sua pizza. Depois disso, você vai fazer a sua divisão dentro da classe de ativo, né? Então, se eu estou falando de renda fixa, como que eu vou distribuir, né, dentro da renda fixa? Como que eu vou distribuir o meu patrimônio dentro da renda variável? Quanto que eu vou comprar de stocks, né? Quanto que eu vou comprar de ações internacionais? Quanto que eu vou comprar de REITs? Né? Quanto que eu vou comprar de ações brasileiras? Quanto que eu vou comprar de fundos imobiliários no Brasil? Entenderam? Né? Então, uma vez que você decidiu que você quer, sei lá, ter 40% em renda variável, desses 40% você vai rateando, né, de acordo com o que você quer. E aí depois é só você, ao longo do tempo, reequilibrar essa coisa. Né? Aí, a partir daqui, já começa digamos, começa a pipocar alguns insights assim para vocês de, tipo assim, beleza, Roberto, eu vou construir um portfólio, né? Mas e aí depois? Como é que vai ser o monitoramento desse negócio? Como é que eu vou fazer as modificações na minha carteira? Eu vou deixar isso fixo? Como que eu vou reequilibrar? Como que eu vou rebalancear? Né? Que como já mostrei para vocês, o rebalanceamento é uma coisa importante, né? Na nossa carteira. E, inclusive, eu vou botar aqui um gráfico para vocês aqui, ó, mostrando, né, que o JP Morgan fez um estudo mostrando que o rebalanceamento de carteira permite que você tenha um desempenho de até 60% melhor do que uma pessoa que não rebalanceia a carteira. Então, o que significa isso na prática? Significa que se você definiu lá que você quer ter 60% em renda fixa e 40% em renda variável, e você nunca mais mexer naquilo, você, tipo assim, deixa a vida me levar, digamos assim, em algum momento, vamos supor que o mercado acionário dispare, né? Tem uma alta maluca aí que eleva todos os ativos, igual a gente está ocorrendo agora depois da época do coronavírus, né? Subiu para caramba as ações. E aí esse 40% que você definiu em renda variável já não é mais 40%, né? Ele passa a ser, sei lá, 50, 55, 60, ele vai tomando corpo cada vez mais naquela pizza ali, enquanto isso a renda fixa que teve um desempenho bem fraquinho, né? Ela vai ficando cada vez, ela vai sendo engolida pela renda variável, né? E aí o que acontece? Você vai ficar com um portfólio com um risco maior do que você queria inicialmente. Então, se você não mexeu na sua carteira e simplesmente deixou como está ali, você está correndo mais risco sem perceber, né? Porque você está mais posicionado em mercado acionário e os preços subiram para caramba, né? Ou seja, depois que os preços subiram muito, o que é mais fácil ocorrer? Muito mais fácil ocorrer uma correção, não é? Que o mercado tem uma correção e você acaba perdendo uma parte daquele lucro ali. Então, para o investidor comum, né? Para o investidor comum, que é a maioria, eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão me escutando, o mais fácil é você definir sua pizza e fixar ela no tempo, deixar ela fixa. O que significa isso? Significa que se você definiu 60% em renda fixa e 40% em renda variável, é assim que você tem que tentar manter ela. Então, você não precisa ficar monitorando sua carteira o tempo todo. Né? Se você tiver, por exemplo, uma carteira baseada só em ETF, né? Roberto, eu invisto só através de ETF, não faço stock picking. Inclusive, nas próximas aulas, né, eu vou fazer aulas específicas para a galera, né, que gosta de fazer stock picking. Eu vou ensinar algumas coisas, alguns sites, alguns métodos que eu uso para selecionar ações no exterior, tá bom? Mas eu tenho certeza que muita gente, às vezes, não tem tempo para poder ficar fazendo stock picking, né, selecionando os próprios ativos, e quer fazer uma sistemática mais rápida, né, e mais simples. A pessoa quer focar no trabalho dela, fazer dinheiro com o trabalho dela e usar o mercado acionário como uma alavanca para poder essa bola de neve crescer mais rápido e você atingir a sua independência financeira de forma mais rápida, né? Então, assim, eu já vi muita gente falar que não se preocupa com rentabilidade, né? Isso aí, na minha opinião, é a maior besteira que a pessoa pode falar, não se preocupar com rentabilidade. Porque você não se preocupar com a sua rentabilidade, automaticamente você está
postergando a sua independência financeira. Porque se você aumenta a taxa média de retorno, né, ao longo do tempo, você consegue fazer com que essa bola de neve cresça mais rápido. Óbvio que não é só rentabilidade, o importante também aporte, né? Essas duas coisas, ó, vou colocar 3 pilares aqui que você precisa andar unido, tá? Que você precisa trabalhar em conjunto. Uma é tentar sempre aumentar os seus aportes, tá? O outro pilar é você tentar aumentar a rentabilidade da sua carteira. Então, você sempre tenta, por exemplo, comparar o desempenho da sua carteira com algum índice de mercado, para você tentar, pelo menos, ver se você está conseguindo, se essa estratégia que você está usando, né, mesmo que seja simples, só com ETF e fazendo balanceamento ali de tempos em tempos, você tem que monitorar. Quem não monitora, não melhora, concorda comigo? Não existe uma pessoa que melhora sem monitorar. Ela precisa monitorar, medir os resultados dela, comparar com benchmark, né? Assim que a gente faz na nossa vida, né? A gente quer melhorar em alguma coisa, a gente pega um ponto de referência e ver o que tem que aprender, o que tem que se educar para poder você chegar nesse ponto de referência. E aí, dali, você começa a partir para outro ponto superior mais ainda. É assim que funciona também com o mercado acionário, né? Você define uma estratégia, né? Vamos supor que essa estratégia inicial seja exatamente esse exemplo que eu estou dando, de você ter 40% em renda variável, 60% em renda fixa, e aí você só controla essa pizza para ela se manter constante no tempo. E aí você vai monitorando, entendeu? Ó, a parte minha da renda variável, como que ela está se saindo em relação ao SP500, por exemplo? Será que as estratégias que eu tive com os ETFs que eu escolhi estão indo bem? Porque os ETFs é um mundo gigantesco, pessoal, é um mundo monstruoso. Você tem N ativos que você pode escolher. Você pode pegar um ETF amplo. O que é um ETF amplo? É que, por exemplo, segue o SP500, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Isso é um ETF amplo. E aí você vai tá posicionado em várias empresas, ou você pode simplesmente querer focar em alguns ETFs específicos, de setores específicos, né? Ah, eu quero ter um ETF só de e-commerce, porque eu acho que o e-commerce vai ser um setor que vai continuar tendo um desempenho acima da média nos próximos 10 anos. Beleza. Ah, eu quero ter um ETF de, sei lá, de empresas de energia solar ou de energia renovável, que eu acho que, né, vai ser um setor que vai ter um desempenho acima da média. Entendeu? Tudo isso aí você vai se permitindo conhecer essas coisas ao longo do tempo e tentando identificar o que funciona melhor para você, né? E aí você consegue, então, você consegue monitorar isso aí e tentar ver se você está indo bem. Se você não estiver bem, você não estiver indo bem, obviamente que essa coisa de você medir o desempenho pelo curto prazo, né, às vezes pode ser errôneo, né, porque você não pode. O mercado acionário é uma coisa de longo prazo, né, então você não simplesmente vai medir o seu desempenho em 1, 2, 3 meses e vai falar, não, estou indo mal. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Se permita, pelo menos, passar aí vai monitorando, se permita passar pelo menos uns 2, 3 anos, né? E aí você vai vendo quão distante você está ficando, por exemplo, do SP500, né? Eu imagino que se você montar um portfólio muito bem diversificado, eu imagino que você vai ter um desempenho muito próximo ali, né, do SP500, você não vai ficar muito longe. Se você ficar abaixo, talvez você fique um pouco abaixo, se ficar acima, acredito que você vai ficar pouco acima, né? Se você ficar... O mais importante, pessoal, o mais importante, na verdade, é você focar nessa tecla de que você tem que ter pensamento de longo prazo, você não pode vender os seus ativos quando bate o desespero, igual no coronavírus, né? Imagina quantas pessoas não começaram a vender ações desesperadamente, porque se não fosse assim, o mercado não tinha caído tanto. Você concorda comigo? Se as pessoas não tivessem ficado desesperadas, o mercado não tinha caído 40%, né? As pessoas saíram vendendo igual maluco, com medo do que ia acontecer. E aí muita gente, com certeza, acabou vendendo com os preços lá embaixo, comprou com preço lá em cima e vendeu com preço lá embaixo, né? Então, mais importante do que você monitorar os seus resultados, mais importante ainda é você ter o pensamento de longo prazo.
né? De você manter aquela disciplina de você economizar e colocar a sua grana lá, né? Economizar e colocar a sua grana, entendeu? Não importa o que aconteça, não importa. Inclusive, eu até oriento a vocês a não ficar fissurado em acompanhar notícias, tá? Isso aí atrapalha muito a visão do investidor, atrapalha muito. Eu sou gestor de fundos e eu simplesmente praticamente bani as notícias da minha vida, praticamente bani. Eu falo com 100% de certeza, me tornei um investidor 1000 vezes melhor depois que eu parei de acompanhar notícias, porque em momentos de grande tensão, né, do coronavírus, por exemplo, lá em 2015, quando o Brasil estava passando uma dificuldade danada, né, as ações estavam com preço lá embaixo, todo mundo falando que Petrobras, Vale, podia até falir, né, estavam valendo, as ações tinham virado pó praticamente, e isso aí tudo afeta, você não consegue aproveitar as oportunidades, porque o tempo todo tá ali a mídia falando com você, não, vai dar errado, vai piorar muito mais, se você acha que tá ruim, vai ficar pior ainda, né? E aí, de repente, o mercado começa a se recuperar e você já perdeu a oportunidade, né, de fazer os seus aportes, continuar fazendo os seus aportes ali, né, e pegando os preços baixos, entendeu? Não é que você tem que acertar o preço mais baixo. Não existe isso, você querer acertar o ponto mais baixo. Esse é um erro que cometem muito também, né? Nossa, o mercado começou a cair agora. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Não, o mercado vai cair mais. Vai cair mais com certeza. Eu não vou fazer aporte nenhum. Vai cair. Quantas pessoas que vocês conversaram, de repente, no dia a dia, não pensaram a mesma coisa? A queda está só começando. E aí o cara não fez aporte nenhum porque ficou esperando o mercado cair mais. O Ibovespa chegou lá em 62 mil pontos e muita gente esperando o mercado cair. Eu lembro de uma passagem do Peter Lynch, né, que foi um dos caras que eu mais tento aprender com ele, né, e teve um discurso que ele fez muito interessante. E a partir do momento que eu vi esse discurso, eu mudei completamente a minha visão sobre como me comporto diante dessas adversidades, né? Ele falou bem assim, ó, eu comecei a comprar as ações da Taco Bell, né, que é uma empresa uma franquia de alimentos aqui no Canadá, tem no Canadá, Estados Unidos, não lembro se tem no Brasil. Ele começou a comprar as ações quando estava $7, o mercado já estava começando a corrigir, né? Ele falou, pô, as ações estão muito baratas da Taco Bell, teve uma corrigida, $7, na minha opinião, já está descontado. Aí ele foi e começou a comprar. Só que nisso o mercado continuou caindo. Aí foi de 7 para 6 e ele continuou comprando. Depois caiu de 6 para 5 e ele continuou comprando. Caiu de 5 para 4 e ele continuou comprando. Resumindo, ele comprou tantas ações que ele não sabia quando aquele negócio ia parar de cair. Mas a única coisa que ele sabia é que a única coisa que ele podia fazer era, se a ação estava ridiculamente barata, era continuar comprando, né? Os fundamentos da empresa continuavam os mesmos e a ação não parava de cair. Ele falou, pô, a Taco Bell não tinha fechado uma loja sequer. Todas as lojas estavam funcionando normalmente, né? A receita se manteve. Então, por que esse desespero todo, né? É simplesmente emocional. E aí ele foi comprando lá de $7 até a ação chegar a $1. Você entendeu? Ele não falou, em nenhum momento ele falou bem assim, quando eu vi que ia cair mais, eu esperei. Aí, quando chegou lá embaixo, eu comecei a comprar. Não, em nenhum momento ele falou isso, muito pelo contrário. Comecei a comprar $7 e só parei de comprar quando chegou lá em $1, e aí depois o mercado começou a se recuperar. Entendeu? Então, é essa visão que vocês têm que ter. O pessoal está jogando umas mensagens no chat aqui. Peraí, deixa eu só ver se... Tem muita pergunta aqui, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir responder tudo, pessoal. É muita pergunta. Se eu for responder agora, eu vou acabar me enrolando. Deixa eu terminar isso aqui, aí a gente abre no final um pouquinho para as perguntas, tá bom? Então, pessoal, na hora de você, voltando a lá, aquela coisa de você definir qual é a sua pizza, né? Como que vai ser dividida a sua pizza ali, a única coisa que você tem que fazer depois é você controlar para aquela pizza ficar mais ou menos parecida com o que você propôs inicialmente, né? Então, assim, você não precisa, por exemplo, Roberto, o mercado acionário disparou
e aí a minha renda variável, que era 40%, passou a ser 50%, né? E aí agora ficou 50-50, ficou 50 renda fixa, 50 renda variável. E aí, o que eu faço agora? Eu quero voltar para o estágio que estava antes, voltar para o início. O que você pode fazer é, sempre que você for fazer o aporte, você faz naquele ativo que está desequilibrado, né? Então, se você já percebeu que a renda variável já está começando a subir e já está desequilibrando a coisa, você aí naquele mês você pega, então vou colocar na renda fixa, pau, e coloca na renda fixa e dá uma equilibradinha de novo. Aí, mês que vem, se continuar desequilibrado, você, de novo na renda fixa. Até você voltar de novo para a situação inicial que você queria, que era a situação de 60-40. 60 renda fixa, 40 renda variável. Compreenderam? Desse jeito já está ótimo. Já é uma técnica de balanceamento muito simples, exige muito pouco tempo de vocês, né? Já vai fazer diferença, já vai fazer diferença no resultado de vocês ao longo do tempo, tá bom? Porque se você optar por vender uma coisa, Roberto, eu não tenho mais dinheiro para fazer aporte, só tem aquele dinheiro ali e a renda variável está tomando cada vez mais proporção. Tudo bem, em algum momento você pode vender um pouco da renda variável e passar para a renda fixa. Só que o problema de fazer isso é, dependendo do tamanho do seu patrimônio, você pode acabar tendo que pagar imposto por isso, né? Então, seria o ideal você tentar evitar esse tipo de coisa. Mas, se não tiver jeito, né? Aí você tenta trabalhar ali dentro faz o gingado ali, né? Para poder você conseguir fugir o máximo de imposto possível. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A gente vai ter aula de tributação, mas eu vou pegar uma pincelada aqui só para você exemplificar para vocês o que vocês podem fazer. Quando vocês estão investindo no exterior, vocês têm uma regra tributária que até R$ 35.000 mensais você não paga imposto, certo? No Brasil, até R$ 35.000. Então, se você vendeu uma quantidade de ações, né, que não ultrapassou R$ 35.000, você não paga imposto. Aí você pega aquele dinheiro e passa para a renda fixa, né, e equilibra de novo a coisa. Compreendido? Vocês podem utilizar essas estratégias simples assim, que envolve tributação, correlacionar uma coisa com a outra, para você fugir do imposto e aproveitar essas brechas que tem, né, na questão do imposto de renda. E aí você consegue fazer um equilíbrio sem precisar fazer aporte, né, aportes novos e vendendo um ativo passando para o outro, tá bom? Então, assim, você não precisa ficar balanceando toda hora, e nem mensalmente você precisa fazer isso, nem mensalmente. Você pode fazer, tipo, você pode determinar um limite, entendeu? Roberto, se eu definir 60-40, eu não quero que a renda variável ultrapasse, por exemplo, 50%. Se ultrapassar 50 ali é meu limite máximo. Se ultrapassar 50, eu vou fazer alguma coisa para poder voltar ao estágio inicial. Compreendido? Você não precisa ficar naquele desespero de toda hora ter que ficar cravando de 60-40, 60-40. Não tem necessidade disso. O rebalanceamento esporádico já funciona. Tanto é que esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é um gráfico, o estudo dele foi feito o rebalanceamento anual, tá? Anual o rebalanceamento foi feito. E já deu uma diferença absurda, né, de desempenho, tá? Aí aqui tem eu deixei aqui para vocês um exemplo de uma carteira construída só com ETF, que tem várias classes de ativos diferentes, né? Essa aqui é uma carteira que eu coloquei para como se fosse representar a carteira do Ray Dalio, né? Que é um gestor de hedge fund dos Estados Unidos, para quem não conhece. Ele gosta da estratégia de você ter vários ativos, né, dentro da sua carteira. Então, ele tem commodities, por exemplo, né? Ouro é uma commodity também, mas ele gosta de ter um peso maior em ouro do que as outras commodities. Aí ele tem a parte de renda fixa com vencimento curto, médio prazo, tem renda fixa com vencimento de longo prazo, ele tem a parte de renda variável, tá vendo? Então, esse VTI aqui, ó, tá 30% de peso. Esse VTI digamos que é um ETF amplo, né? Ele tem são vários ativos que tem dentro ali. Posso até mostrar para vocês aqui rapidamente. Vamos botar aqui, ETF VTI, é um dos que eu mais gosto, tá? Esse ETF aqui. É um dos que eu mais gosto. É da Vanguard. Acho que tá aqui.
Esse site aqui é um site muito bom, tá, pessoal? Anota aí, ó. Deixa eu colocar o link para vocês colocar o link para vocês aqui. Toda vez que vocês forem comparar ETFs, vocês podem usar esse site. Deixa eu colocar o link aqui para você. ETF. Tem também, olha, o Eduardo está perguntando se VT é melhor que VTI. Cara, o ideal é você analisar o que tem na composição dele e chegar à conclusão do que você acha melhor, entendeu? Nem sempre, não tem como falar, tipo assim, é melhor. É melhor, depende para que finalidade você quer, né? E esse ETF-DB também é outro site que é muito parecido com esse ETF.com, né? Também ele faz comparações e tal. E tem um ETF chamado ETFRC.com, que ele faz a comparação de sobreposições de ETF, tá? Vou explicar já já para vocês o que é isso. ETF em euro. Deve ter, Paula, acredito que deve ter ETF em euro também. Só que, mas você fala no euro, você quer estar falando o câmbio, a moeda mesmo, euro, você está falando ativos em euro. Ou você está falando, se for ativos em euro, aí eu já acho mais difícil. Não, moeda. Talvez é capaz que tenha. Capaz que tenha ETF de moeda euro. Mas eu nunca pesquisei, para ser sincero. Mas se você pesquisar no Google, com certeza você acha. Não tem mistério, não. Aí aqui, ó, você pode jogar, né, dois ETFs aqui nesse site e comparar para ver se é muito parecido. Tipo assim, Roberto, eu estou pensando em dois ETFs aqui, só que eu não, eu dei uma olhada aqui nas empresas que tem dentro de um e dentro de outro e comecei a observar que tinha muita similaridade. Qual é esse grau de similaridade? Aí você pode usar esse site para você conseguir ver qual é o grau de similaridade. Ele te informa, né, qual é o grau de convergência, se é 30%, 40% similar, 50% similar e assim sucessivamente, entendeu? Esse site é bem legal. Aqui, ó, Fund Overlap, tá vendo? Você vai aqui, ó, ETF Tools, Fund Overlap, né, que overlap é sobreposição, né, em inglês. Tá lento pra caramba o site. Tá muito lento. Enfim, deixa para lá. Mas é aqui, tá? É só você ir aqui no Fund Overlap, aí você digita dois ETFs diferentes que você está analisando e vê se tem sobreposição. É ruim ter sobreposição? Não necessariamente. Se depende do qual é o seu objetivo, né? Então, se você, por exemplo, vamos botar aqui um exemplo de sobreposição proposital, tá? Vamos supor que você tenha um ETF que segue o SP500 e esse ETF tem, sei lá, um peso muito pequeno em e-commerce, né? E aí você fala, não, eu queria ter uma exposição maior em e-commerce, né? Eu não queria vamos supor que tenha só, sei lá, 5% do SP500 é relacionado a e-commerce. E aí você fala, não, eu quero ter pelo menos 10% em e-commerce. Aí você procura um ETF específico de e-commerce e adiciona na sua carteira. E aí você vai ficar até que você chegar a um determinado momento que você fique com 10%, que é o que você quer. Se você for ver o overlap, ele vai dar um overlap lá, né? Você vai ver que vai ter uma sobreposição, né? Principalmente da parte de e-commerce. Só que essa sobreposição foi proposital, porque você quer ter mais peso na área de e-commerce, compreendido? E aí, na minha opinião, a forma mais fácil de você montar uma carteira de ações com ETF é você definir um ETF que tenha ampla posição em vários setores diferentes, que segue índices amplos, né? Segue o SP500 ou algum índice global, seja lá o que for que você queira. Aí ele abriu aqui agora o overlap aqui.
Vamos ver aqui o VTI aqui. Aí você pode vir aqui na overview, deixa eu ver aqui. Aí esse site ele mostra como é que está o desempenho, tá vendo? O desempenho médio, ó. Ele mostra o desempenho. Esse aqui é o índice, esse aqui provavelmente é o índice que ele segue, né? É o Morgan Stanley Index aqui dos Estados Unidos. E aí você pode ver que é bem parecido o desempenho, tá vendo? Ó, é 13, nos últimos 10 anos, o rendimento médio do índice foi 13,57. E o desempenho médio do VTI foi 13,46. Ou seja, ele conseguiu ali chegar num patamar muito próximo do que foi o índice. Por isso que os ETFs, eles replicam, né? A ideia é replicar índices de mercado. Existem uma porrada de índices aí que foram criados ao longo do tempo. E aí existem, inclusive, índices de setores específicos, né? Igual eu falei com vocês, e-commerce, por exemplo, vai com certeza existir aí algum índice da vida aí que ele representa as empresas de e-commerce. E aí vai ter um ETF que segue aquele negócio ali. A ideia é que chegue o mais próximo possível, entendeu? Então, se foi 13,57, foi 13,46 o índice, o desempenho do ETF, você teve uma margem de erro aí pequena aí, né? Mas teve alguma margem de erro. E aqui você consegue ver, olha só como é, aqui é o breakdown, né? Como está a distribuição desse ETF VTI. Aí tem, ó, 33% de tecnologia, ou seja, tem bastante peso em tecnologia, bastante. Aí você tem, mas olha só como é que legal, a distribuição em empresas é muito boa, tá vendo? Ó? O maior peso é na Apple, que é 5%, ou seja, nenhuma empresa desse ETF, nenhuma você vai ter um peso maior do que 5%, porque a empresa que mais tem peso aqui é a Apple. E aí vem Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, né, que é Google, né? Então, todas essas empresas aqui, ó, empresas maravilhosas, né? Todo mundo sabe que é empresa de primeira linha, Visa, Procter Gamble, Johnson Johnson, Berkshire Hathaway, né? E aí você, pô, imagina, você com um ETF, você é sócio dessas empresas maravilhosas, né? Então, tipo assim, se você quiser, Roberto, eu só quero VTI, beleza, maravilha, não tem problema nenhum. Se você quiser, você não precisa escolher vários ETFs, tá, pessoal? Não precisa, você não precisa dificultar a sua vida se você não quiser, não há necessidade. Se você quiser pegar toda a sua parte do exterior, né, e a parte da renda variável, colocar tudo em VTI, tranquilo. Você tem exposição em várias empresas de diferentes ramos, né? Nenhuma exposição muito grande em uma empresa. Então, esse VTI já atenderia tranquilamente ao que você precisa, né, para você construir o seu patrimônio ao longo do tempo, entendeu? Aí você tem consumo cíclico, 15%, healthcare, né, que é a área de saúde, 13%, a área financeira, 13%, os grandes bancos americanos, provavelmente, né? O setor industrial, né? Utilities, né? Que geralmente são empresas de saneamento básico, e por aí vai, né? Energy aqui não é energia igual a gente conhece no Brasil, não, tá? Quando a gente fala setor de energia no Brasil, a gente está falando de Alupar, de Transição Paulista, de Equatorial, né, NBR3 e por aí vai. Quando você vê isso aqui, não confunda Energy com esse setor de energia elétrica do Brasil. Tem muita gente que confunde isso. Energy significa as empresas relacionadas à indústria de óleo e gás, tá? É isso que significa, tá bom, pessoal? Então não confundo isso não. Telecomunicações e por aí vai, né? Então já dei um exemplo aqui para vocês de um ETF que é bem amplo, né? Ele cobre várias coisas, vários setores, várias coisas da economia americana. E aí você, se quiser, você pode ver também aqui, ó, mais informações sobre o ETF, ó. Por exemplo, Price Earnings Ratio significa preço-lucro, né? Qual é o preço-lucro médio das empresas que estão nesse ETF? 47, né? Com certeza está no maior patamar histórico aí, né? A gente sabe que a Bolsa Americana não para de valorizar. Price Book Ratio significa preço-valor patrimonial, né? 3 vezes. Na média, essas empresas do VTI estão sendo negociadas quase 4 vezes o valor patrimonial, né? E são algumas informações que você tem aqui. Mas essas informações, na minha opinião, são irrelevantes se você está arrumando uma estratégia de investir regularmente em ETFs.
na minha opinião, é irrelevante esse tipo de informação, tá bom? Mas o que eu posso falar aqui para vocês? Bom, acho que eu vou começar a abrir para perguntas, porque eu não quero entrar agora no... Só vou citar mais alguns ETFs para você antes antes da gente partir para perguntas. Eu não quero começar hoje a falar sobre stock picking, né? Sobre seleção de ativos individuais, porque com certeza isso aí vai tomar uma aula por completo, né? Então, eu vou deixar isso para a próxima aula. Eu só vou deixar aqui para mostrar para vocês alguns exemplos de ETFs, né? De renda fixa, que vocês podem depois dar uma pesquisada. Tem um ETF chamado FLOT, que é o FLOT, que são ETFs de dívida pós-fixado, que eu já expliquei para você, né? Esse FLOT aqui é como se fosse uma abreviação para floating, né? Floating Rate Notes, né? Que eu expliquei para vocês que é como se fosse o Selic lá, né? O nosso Tesouro Selic no Brasil, né? Ou seja, é mais para reserva de emergência. Então, para vocês aqui, né? Se todo mundo que está me escutando é do Brasil, não vai servir para vocês isso aqui, né? Isso aqui só vai servir para uma pessoa que mora nos Estados Unidos e queira fazer uma reserva de emergência baseado num ativo que sofre muito pouco oscilação, oscilação praticamente inexistente, né, da marcação a mercado, e aí o cara pode construir uma reserva de emergência baseado nesse ETF FLOT aqui, tá? Aí você tem o TLT, que na minha opinião é o melhor, pelo menos comparando o desempenho histórico, né? É o melhor ETF de renda fixa que tem nos Estados Unidos, ele tem um desempenho, né, um rendimento médio acima de 7% ao ano, bruto, tá, pessoal? Quando você desconta o imposto, aí já cai um pouco, mas bruto, ele teve um rendimento nos últimos 10 anos, um rendimento médio acima de 7%. Esse TLT, ele costuma ter uma oscilação maior ao longo do tempo, porque ele está alocado em títulos que têm vencimento acima de 20 anos, né? Então, isso aí, não sei se vocês já aprenderam, né? Mas quando você compra títulos de dívida de longo prazo, costuma ter uma oscilação maior do que os de curto prazo, tá? Então, apesar dele te fornecer um rendimento melhor ao longo do tempo, porque títulos de longo prazo costumam pagar juros maiores, né? Tem essa questão da oscilação. Se você está investindo para longo prazo, você não precisa se preocupar com oscilações. O importante é você saber que lá no futuro você vai ter um rendimento médio mais elevado, né? E aí você tem também, se você quer estar posicionado em títulos de dívida de mercados emergentes, existe um ETF chamado EMB, né? Lembrando, pessoal, os ETFs eles são negociados como ações, tá? Não sei se todo mundo sabe disso, mas você pega, quando você tem sua conta no home broker já está aberta, tudo direitinho, você digita esses códigos aqui e você compra como se fosse uma ação, né? Aí você digita, se você fosse comprar as ações da Ambev, você digitaria a Bev3, aí apareceria lá na tela, né? Quanto que está o preço de compra e venda e você executaria. É a mesma coisa, você vai lá, vou comprar o TLT. Aí você digita TLT, aperta Enter, vai aparecer o valor de negociação naquele momento ali, e aí você vai e compra o ETF TLT. Tudo bem? É negociado como se fosse uma ação. E aí fica muito fácil, né? A liquidez é muito alta, né? Porque a partir do momento que você quer sair fora daquilo, você simplesmente vende o seu ETF, né? Em 3 dias úteis o dinheiro já está disponível para você na sua conta, né? E tem o ETF TIP, que é o de inflação, né? Que eu já expliquei para vocês também, né? Que é o ETF de títulos atrelados à inflação. Beleza? É isso aí, galera. Esse é o que eu queria falar com vocês hoje. Aí agora eu vou abrir para perguntas, tá bom? Quem quiser ligar o microfone, pode ficar à vontade, só que tem que ser um de cada vez, tá bom? Quem quiser fazer pergunta no chat também tá tranquilo. Ou no chat ou no microfone, tudo bem. Boa noite, Roberto. Oi, boa noite.
Opa, Luiz aqui. Oi, Oi. Ei, estou escutando. Tá, eu tenho duas perguntas. Eu não sei se é exatamente o tema da aula, mas é baseado no que na sua explicação. Uhum, A primeira pergunta é a seguinte: eu achei interessante você falar que você não acompanha notícias, né, para não, uhum, né, não ser contaminado e tal. Aí a pergunta é a seguinte: digamos assim, quais são os canais ou os triggers aí que você utiliza para você, digamos assim, estudar as tendências, né? Então, por exemplo, uhum, o setor de locação de veículos vai melhorar, então vou fazer um investimento aqui, ou qualquer outro setor de e-commerce. uhum, O que na prática, tipo, qual fonte de informação que você utiliza para suas análises? E a segunda pergunta é essa questão que você comentou de renda fixa, renda variável, para um uhum, investidor que ainda não, digamos assim, não tem um conhecimento profundo de valuation, de uma análise mais aprofundada, e que está, por exemplo, 100% alocado em renda variável. Como que você sugere que ele faça digamos, a divisão dele, né? No caso aí, ele vai ter só ações, por exemplo, né? Seja no Brasil, seja fora, mas como que esse cara, quais são, digamos assim, alguns princípios para ele poder fazer um balanceamento, uma divisão da carteira dele? uhum. Beleza. Vou começar pela última, tá? Depois eu vou para a parte da informação lá, das informações. Ok. Então, isso aí vai, como eu falei, né, no início, isso aí vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Sem eu conhecer vocês individualmente, fica difícil eu falar para vocês, pô, faz uma carteira 60% renda variável, 40% renda fixa, faz 70-30, sei lá, não sei. Eu teria que atuar como uma espécie de planejador financeiro junto com você, eu e você, e chegar à conclusão qual que é a carteira melhor para você. Inclusive, se alguém de vocês aqui quiser procurar um profissional, até recomendaria procurar um profissional. Eu não trabalho mais com esse negócio de planejamento financeiro pessoal, né? Mas eu posso indicar outras pessoas que eu sei que trabalham, então se vocês quiserem também depois me procurar no privado, beleza. Mas para quem tem patrimônio grande, né, vale a pena você contratar uma pessoa que seja confiável, obviamente, para a pessoa ver o que fica melhor para você, né, a montagem da sua carteira, e aí você, uma vez que o esqueleto, né, da sua carteira está pronta, aí depois aquilo ali você segue replicando aquilo o resto da vida, entendeu? Como eu falei com vocês, uma vez que você definiu o quanto você quer, aí o que pode mudar, de repente, é de acordo com o que pode acontecer com você na sua vida, ao longo da sua vida, né? Ó, minha realidade era uma. Por minha realidade ser uma, eu tinha muita exposição em renda variável. Só que essa realidade já não é mais a mesma, eu não tenho mais a segurança financeira que eu tinha antes. Por isso, eu preciso modificar isso e deixar um percentual maior em renda fixa, né, e um percentual menor em renda variável. Isso pode acontecer também, né, ao longo da sua vida. Mas, agora, na questão de você, como que você vai distribuir isso em termos de lá dentro, né? Isso é o que a gente chama de diversificação extra-classe, né? Quando você está definindo o quanto você quer em ouro, o quanto você quer em renda fixa, o quanto você quer em renda variável. Isso se chama extra-classe. Quando você faz a diversificação intra-classe, é como se você estivesse indo dentro de cada classe dessa e definindo o que você quer ali dentro. Então, quando você está trabalhando dentro da renda variável, aí você vai definir o quanto você quer colocar de ouro, sei lá, de commodities em geral, ou de ações, né, estoques, fundos imobiliários, REITs, e por aí vai, né? Agora, não existe receita de bolo certa para falar, depende muito do que você quer, né? Cada investidor tem sua preferência. Por exemplo, eu vou ter investidores que gostam de empresas growth, né? Do tipo growth, que é as empresas de crescimento, né? Que provavelmente vão ter um desempenho, pelo menos no crescimento, não quer dizer que elas vão ter um desempenho melhor, que vão valorizar mais, mas tem aquelas pessoas que gostam, né, daquele tipo de empresa que podem ter capacidade de multiplicação de tamanho ao longo do tempo. Então, esse cara vai ser mais voltado para growth, outro cara pode ser mais voltado para value, né, ou seja, pegar empresas
por exemplo, ser muito concentrado em bancos americanos, que já é um setor mais estável, né, que não tem muito crescimento mais, mas você tem a segurança do fluxo de caixa daquelas empresas, né, e por aí vai. E aí, isso aí vai ser estilo, né? Existem ETFs de estilo, inclusive, né? Existe ETF que é voltado para growth, ETF voltado para value. E aí você vai se descobrindo, digamos assim, cara. Não tem como eu falar para você isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Você que tem que definir e ver o que é melhor para você. Se você quer construir, se você tá, o que eu posso te falar, assim, de modo geral, é o seguinte: se você está querendo construir patrimônio sem se preocupar com a questão da renda passiva, pelo menos agora, né? Vamos supor que você isso aí serve muito para pessoas novas, né? Pessoas novas que estão começando a investir agora, então um longo período pela frente para construir patrimônio, para poder depois, então, decidir se ele vai querer se aposentar cedo ou não, continuar trabalhando, enfim. Esse cara, ele está mais propenso a ter uma parte maior em renda variável, né? E, ao mesmo tempo, ele pode estar bastante concentrado também em empresas growth, né? Empresas de crescimento, porque ele não está preocupado em receber dividendos, ele está preocupado no retorno total, né? Qual empresa que vai dar mais retorno para mim? Não importa se é ganho de capital ou se é através de dividendos, ele quer aumentar a rentabilidade dele. Então, se ele acredita que aquelas empresas growth, né, as empresas de crescimento, vão ter um desempenho melhor do que os setores tradicionais, ele vai se posicionar mais nela, de modo que ele tenha pelo menos tentar, né, não quer dizer que vai acontecer isso com certeza, mas pelo menos tentar ter uma rentabilidade melhor, né? Inclusive, eu queria até mostrar, não sei se está aqui um gráfico aqui, deixa eu ver se está aqui nessa apresentação aqui o gráfico, acho que não está não. Tem um gráfico legal que eu mostrei para vocês uma vez no Instagram, que o retorno, o rendimento médio, né, de um investidor comum é muito, muito baixinho, pouco acima da inflação. Isso estou falando dos Estados Unidos, tá? Não estou falando nem no Brasil. Estados Unidos a galera costuma ter uma mentalidade um pouco melhor, né, dessa visão de longo prazo e tudo mais. Mas é aquela armadilha que eu falei com vocês, né? Da pessoa não aguentar a pressão psicológica do mercado caindo, né? Ver o mercado caindo e acabar realizando. Então, o cara fica... Muitas pessoas acabam entrando na euforia, né, do mercado e saindo em um momento de baixo porque questão psicológica, o cara não aguenta, acaba vendendo as ações. Então, lá mostra que o rendimento médio da pessoa física, no geral, é muito baixo. E perde, inclusive, para o ouro, perde para todos os ativos, perde para o ouro, perde. Se o cara tivesse só ouro e deixasse para longo prazo, tipo assim, nunca mais mexesse naquilo e deixasse lá, ele teria um desempenho melhor do que o investidor médio, entendeu? Isso que eu quero dizer. Então, assim, por mais que você tenha N estratégias diferentes que você pode utilizar, o que vai fazer diferença no final das contas mesmo, digamos que 80%, tá? Vamos trabalhar com 80-20 aqui, aquela regra 80-20. Onde que eu tenho que concentrar para ter 80% do resultado? Digamos que o mais importante, além de você, da distribuição da carteira, é você ter o pensamento de longo prazo, né? E você não ser mão de alface e sair vendendo tudo na primeira queda do mercado que tiver. Isso aí vai ser muito mais importante da forma como você... eu quero ter mais e-commerce. Eu quero ter mais value. Eu quero ter mais growth. Entendeu? Respondido? Agora vamos para outra parte lá, né? Que você perguntou do negócio das informações. Então, eu Sim, sim. gosto, cara, eu como gestor, eu gosto muito de acompanhar o que os gestores estão falando, né? Eu gosto porque cada pessoa, cada indivíduo, ele tem uma especialidade, né? Não existe um cara que é muito bom em tudo, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar, eu gosto de pensar muito na questão que o Warren Buffett falava do ciclo de competências, já deve ter ouvido falar nisso, né? Então ele fala o seguinte, cara, aqui está meu ciclo de competência, aqui na palma da minha mão, isso aqui, isso aqui é o que eu sei, né? Então, Roberto, hoje, o que eu entendo bem? Eu entendo bem sobre o setor de veículos elétricos, que é um setor que eu acompanho de perto. Eu entendo bem do setor de e-commerce, eu conheço as empresas individualmente, quais são os pontos fracos e fortes de cada um. Então, eu tenho um ciclo de competência, né, que faz com que a minha carteira seja montada
de acordo com esse ciclo de competência. É isso que o Warren Buffett fala. Você não precisa ficar querendo acertar o foguetinho, digamos assim, de uma coisa que você não entende, né? Se você vê uma ação subindo para caramba e você geralmente fica tentado a entrar naquela ação, mas você não entende absolutamente nada sobre aquele negócio, você não sabe onde está se metendo, né? Você pode acabar se metendo os pés pelas mãos e tomando a decisão errada porque você foi de acordo com a euforia. Então, às vezes é muito mais importante você dizer não para uma coisa do que você dizer sim, né? Então, o Warren Buffett ele é um cara tão focado que ele soube ao longo do tempo dizer não para muita coisa que passava na frente dele como um foguete e ele fala, não, esse foguete eu não quero porque ele está fora do meu ciclo de competência, entendeu? Então, é isso que eu tento fazer. É isso que eu tento fazer. Eu tento me manter dentro do meu ciclo de competência e escutar gestores, né, que têm um ciclo de competência diferente do meu. Se eu quero, por exemplo, investir no setor bancário e eu não entendo muito do setor bancário, é um setor que eu acompanho muito de perto, e eu quero estudar mais, me aprofundar um pouco mais sobre aquele mercado, eu começo a escutar o que os gestores, né, que têm essa competência, eu começo a escutar o que aqueles caras estão falando, né? E aqueles caras eles vão me dando vários insights muito bons para eu poder já começar a nivelar melhor, né, o meu conhecimento. Então, eu foco nisso, eu foco em entender os mercados, né, entender os setores, entender os mercados, entender as fragilidades dos negócios, né? E não me preocupo muito com o negócio político. Quem vai ganhar nos Estados Unidos? Cara, tô nem aí, bicho. Tô nem aí quem vai ganhar nos Estados Unidos. Pode ganhar qualquer um lá. Estados Unidos é Estados Unidos, no longo prazo, as empresas vão continuar crescendo, vão continuar apresentando. Pode ser que venha um presidente maluco aí e comece a fazer besteira, beleza, pode ser que interfira em algumas coisas, que a gente tenha lucros mais baixos do que o esperado, mas isso é curto prazo, todo presidente passa, vem outro, a gente passa momentos bons, momentos ruins. O importante é que a gente está ali alocando em empresas que a gente acredita que no longo prazo, né, pode entregar bons resultados. Então, é isso que eu faço, cara. Eu acompanho pessoas que são o benchmark, pessoas que são top. Eu acompanho o Ray Dalio no LinkedIn, todo artigo que ele solta, eu leio. Inclusive, hoje, né, eu estava lendo um sobre a China, coloquei para vocês lá no Telegram. E aí eu vou pegando vários insights dos caras que são foda, entendeu? Isso aí alimenta sua mente só com coisa boa, entendeu? Só com insights assim que tá vindo dos melhores caras do mundo nesse negócio. É muito mais produtivo do que eu ficar lendo notícias, entendeu? Ficar lendo o que Bolsonaro tá falando, o que o Trump tá falando. Para mim é improdutivo isso, entendeu? Então é assim que eu faço para poder me alimentar a minha mente, digamos assim, no meu dia a dia. Respondido? Beleza, beleza. Show, cara. Respondido. Valeu. Guilherme perguntou aqui, Roberto, você acha válido uma estratégia em que mescle ETF e stock picking? Sim, pode ser, não tem problema nenhum, cara. Se você gosta de fazer stock picking, quer dedicar um tempo da sua vida a isso, eu acho, inclusive, eu até apoio, acho legal, cara. É bastante, como é que eu posso dizer? Para o seu crescimento pessoal mesmo, é legal você estudar os negócios, entender, ter uma visão 360 graus sobre o mundo dos negócios, né? O que está rolando de oportunidade na China, o que está rolando de oportunidade nos Estados Unidos, né? Qual empresa está com tecnologia de ponta, o que está mudando nisso, o que está mudando naquilo. Então, você se forçar a aprender sobre os negócios, se forçar a entender mais, né? E se permitir errar também, né? Porque o stock picking nada mais é do que isso. Você vai errar, você vai acertar, mas também você vai errar. No começo, muito provavelmente, você vai mais errar do que acertar. Mas quanto melhor você ficar naquilo, o seu percentual de acerto ao longo do tempo vai tendendo a melhorar, entendeu? É isso, cara. Não tem problema nenhum. Não vejo problema nenhum você ter os dois. Fazer os dois, tá? ETF compra de forma fracionada também? Rapaz, não tenho certeza, mas acredito que sim. Não tenho certeza. Nunca tentei comprar ETF por fracionado, mas acredito que deve ter sim. Inclusive, pessoal, fracionado você recebe dividendos, tá? Tem muita gente que tem essa dúvida. Roberto, se eu comprar 10% de uma ação da Amazon, eu tenho direito a dividendo? Sim, você vai receber proporcional. Então, se a Amazon, por exemplo, distribuiu... A Amazon distribui dividendo, tá? Só estou falando como exemplo aqui. Vamos supor que a Amazon falou, vou distribuir $2 por ação.
Então, se você só tem 10% de uma ação da Amazon, você vai receber 10% de $2, ou seja, 20 centavos, né? 20 centavos de dólar. Beleza? Deixa eu ver mais aqui, deixa eu ver mais alguma perguntinha. Monitoramento da carteira deve ser de 2 a 3 anos? Não, acho que se você fizer um balanceamento, igual você fazendo estudo ali, os caras fizeram um anual, né, o balanceamento, né? Mas isso aí vai depender muito de cada um. Depende, se você fizer aportes mensais, por exemplo, você vai estar sempre procurando equilibrar o jogo com os aportes mensais, entendeu? Então, se já passou um mês, já desequilibrou um pouquinho, o aporte novo você faz numa que está no ativo que está desequilibrado, né? Entendeu? Não tem um tempo certo, exato, não tem uma receita de bolo para isso, entendeu? Quanto tempo você tem que monitorar e rebalancear. Isso aí vai depender de cada um. Mas acaba que, no final das contas, se você faz aporte mensal, é como se você estivesse rebalanceando mensalmente, entendeu? Cada aporte que você faz. Voo e VTI são bastante diferentes do portfólio? Cara, tem muita similaridade, mas eu não faço a mínima ideia qual o percentual dessa similaridade. Seria interessante você jogar lá no ETFRC e ver qual é a similaridade deles, tá? Joga lá, joga voo e VTI lá. E aí você vê aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar aqui voo, VTI. Tá carregando aqui ainda. Bom, galera, acho que é isso, né? O cara tá perguntando aqui, lá no exterior existe algo parecido com o FGC? Sim, existe. Existe algo parecido. Mas se a sua corretora quebrar, por exemplo, simplesmente transfere os ativos, é igual no Brasil, tá? Se a corretora quebrar, os seus ativos estão no seu nome. Aí a corretora quebrou, você transfere seus ativos para uma outra corretora e segue o jogo, tá bom? Estão perguntando aqui se o divíduo em renda fixa e variável é considerado um investimento local no exterior. Então, depende, né? Depende, você pode mesclar as duas coisas. Se eu estou falando para você assim, ó, que, vamos supor, o seu exemplo seja 40% em renda fixa e 60% em renda variável. Dentro dessa fatia que você vai definir como que você vai dividir geograficamente. Vamos supor, você tem 100 mil reais, vamos falar em números que fica mais fácil. Você tem 100 mil reais, 40 vai para renda fixa, 60 vai para renda variável, correto? Desses 40 mil que está na renda fixa, aí você distribui como você quiser. Eu vou deixar 20 mil no Brasil, os outros 20 mil mando para o exterior, né? A renda variável é a mesma coisa. Se você tem 60 mil para distribuir, você que define o que você quer. O quanto você quer manter no Brasil desses 60 mil, o quanto você quer mandar para o exterior, entendeu? Aí vai de você mesmo, tá bom? É isso, galera. Acho que fechou aqui as dúvidas aqui. Manfredo perguntou 5 boas pagadoras de dividendos nos Estados Unidos. Cara, não, de cabeça eu não sei. Geralmente são bancos, né? Geralmente, igual no Brasil, bancos, empresas ligadas ao setor de energia, geralmente são boas pagadoras de dividendos, né? Empresas de tecnologia geralmente reinveste o lucro todo. Mas o que você pode fazer é pegar que eu vou dar uma dica para você aqui. Você vai lá no.
você vai nesse ETF aqui, ó, ETF NOBL, que é o que segue o índice Aristocrats. Esses aqui são as empresas que aumentaram os dividendos por 25 anos consecutivos, tá? Estão dentro desse ETF aqui. Aí você olha, é uma boa maneira de você procurar empresas de dividendos. Aí você entra aqui, inclusive tem REITs aqui dentro também, tá? Porque não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos é misturado, né? REITs e ações são misturados. No Brasil são tratados de forma diferente, né? O FIIs e ações. Então, você, dentro desse ETF aqui, vai ter empresas mesmo, né? Empresas normais, como pode ter também REITs também aqui dentro, tá? E vai ter com certeza, porque REITs geralmente são melhores pagadores de dividendos do que empresas comuns, né? E aí você, desse ETF aqui, você olha, entendeu? As empresas, ó. Aqui, tá vendo? E é muito bem distribuído, ó. Tá vendo? Aqui tá mostrando o top 10, ó. Ó o top 10. Não tem uma empresa que tem mais de 2% de peso no ETF. Então, é muito bem distribuído, né? Todas essas empresas aqui, todas elas pagam dividendos, porque todas elas só entraram no índice porque pagaram dividendos por 25 anos consecutivos. Mas como digamos, o mercado americano está com os preços um pouco exagerados, né? Pelo menos comparando com o histórico, você vai ter um dividend yield relativamente baixo, entendeu? A maioria dessas empresas aqui, acredito que deve estar pagando entre 2%, 3% de dividendos ao ano, 2%, 3% de dividend yield. Não vai passar disso. A maioria delas não vai passar disso. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma informação de dividend yield médio aqui. Talvez até tenha. Tá aqui, ó, Aqui, ó, o yield aqui, ó, distribuição, que é 2,15, tá? Então, na média, essas empresas aqui estão dando dividend yield de 2,15% ao ano, tá? Comparado às empresas brasileiras, é bem baixo, né? Porque o nível de preço das empresas americanas está muito mais elevado que no Brasil, né? A empresa de energia no Brasil, você encontra empresas que estão pagando 10% de dividend yield ao ano, né? Beleza? É isso aí, galera. Vamos finalizar, então a gente já está quase 2 horas de aula aqui. Espero que tenham gostado da primeira aula, né? Isso aqui é só o começo, vai ter muita coisa boa ainda nas próximas aulas. Eu vou falar com vocês ainda de tributação, da parte tributária, né? Que muita gente tem medo de investir nos Estados Unidos por causa da parte tributária. Então, assim, eu não sou um completo conhecedor de todas as nuances, mas o básico, que é o que vocês precisam, eu tenho certeza que eu vou passar todas as informações para vocês, né, para vocês ficarem dormirem tranquilinhos e conseguirem cumprir com as suas obrigações aí com o leão. Beleza? Espero até a próxima, então. Vejo vocês. Fica lá no grupo do WhatsApp, que eu vou mandar para vocês depois vou mandar para vocês informações das próximas aulas, né? Quando vai ser, que horário vai ser e tal. Tá? Essa semana ainda a gente faz mais uma. O meu planejamento é fazer um total de 4 aulas, tá? Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.